John Lennon, o músico virtuoso, o ativista engajado, o Beatle mais polêmico, o homem que tinha o dom de irritar os poderosos. John foi sem dúvida nenhuma um ícone de sua geração, uma lenda à frente de seu próprio tempo que sobrevive até hoje na memória de muitos. Com seu talento inconfundível e sua língua afiada, Lennon era um fenômeno cultural e político, e seu legado vai muito além da música. Sua morte trágica e violenta comoveu o planeta, deixando órfãos por todas as partes do mundo. Mas teria sido a morte do ex-Beatle um capricho do destino ou uma conspiração governamental secreta? Assista e tire suas próprias conclusões. Perto do final dos anos 60, os Beatles já eram uma febre, sucesso absoluto que ia muito além da música. Porém, uma polêmica declaração de John Lennon colocaria a adoração unânime dos Beatles em xeque e faria com que Lennon ganhasse a atenção dos Estados Unidos da América. Durante uma entrevista em março de 1966, quando perguntado sobre todo o sucesso e popularidade dos Beatles, John disse: "Somos mais famosos que Jesus Cristo." A declaração de John irritou a elite religiosa americana, e embora Lennon tenha se esforçado para se desculpar, as reações provocadas pela sua fala foram bastante violentas. A partir desse ponto, todos começaram a observar John de perto, e agora Lennon já não era visto como apenas mais um Beatle, mas sim um personagem político, e para muitos, uma ameaça. Após John ter causado uma impressão forte nos americanos com suas declarações, a turnê dos Beatles pelo país foi bastante tensa, chegando ao ponto da banda considerar o cancelamento de um dos shows devido às várias ameaças de mortes recebidas após a polêmica envolvendo as declarações de Lennon sobre Cristo. Outubro de 1968, a polícia invade um apartamento de Ringo Starr, onde John e Yoko estariam morando. A batida tinha o objetivo de investigar se havia drogas no local, e após um cão farejador encontrar uma pequena quantidade de haxixe escondida em um baú, John foi autuado e teve de pagar uma multa no valor de $200. Mas o que ele não sabia era que a prisão por drogas o perseguiria anos depois nos Estados Unidos. Ainda em 1968, enquanto John e Yoko eram presos pela polícia britânica, nos Estados Unidos milhares de estudantes iam às ruas contra a guerra do Vietnã. Era ano de eleição e o governo americano não iria tolerar qualquer ação que atrapalhasse ou colocasse em risco as eleições. 1969, Richard Nixon é eleito presidente dos Estados Unidos, prometendo acabar com a desordem. E isso, é claro, se referia quase que diretamente a pessoas e ativistas por trás dos movimentos anti-guerra, e por acaso, John Lennon era um deles. Ou melhor, era o mais famoso deles. Ainda em 1969, o FBI investigou Lennon por obscenidade, após o mesmo aparecer nu na capa de seu álbum Two Virgins. Embora forte ligação com o movimento pacifista anti-guerra, o motivo que levou John e Yoko aos Estados Unidos foi outro. Eles estavam à procura de Kyoko, filha do primeiro casamento de Yoko, que havia desaparecido com o pai após o mesmo ter perdido a briga judicial pela guarda da criança. 1970. Em Nova York, John Lennon e Yoko Ono se encontram com esquerdistas radicais que compunham o movimento pacifista. Os dois não sabiam, mas estavam prestes a entrar em um jogo muito perigoso, e a partir daí ganhariam a atenção do FBI. Já em 1971, os dois decidem se instalar de forma definitiva em Nova York, estreitando ainda mais sua relação com os ativistas e radicais que já eram vigiados pelo FBI. Em meio a toda a atenção política nos Estados Unidos, John e Yoko decidem assumir o ativismo de maneira cada vez mais intensa, criticando abertamente o governo e promovendo inúmeros atos de protestos. Os dois incomodavam, faziam barulho demais e as autoridades não estavam nem um pouco satisfeitas com isso. O envolvimento de Lennon com os extremistas revolucionários vinha ganhando cada vez mais notoriedade, e a fama de John atraía atenção demais aos ideais de seus novos amigos. Desse momento em diante, John Lennon passou a ser considerado como uma possível ameaça pelo FBI, que faria da vida do músico nos Estados Unidos um verdadeiro inferno.
Secretamente, o FBI já vigiava Lennon e todos aqueles que eram considerados inimigos políticos do governo americano. Em 1971, a maneira como John era vigiado era um verdadeiro mistério, mas décadas depois foi revelado que o FBI havia grampeado o telefone do ex-Beatle e de pessoas próximas a ele. Além disso, agentes do FBI disfarçados acompanhavam os movimentos de Lennon de perto, chegando a fazer campana em frente ao prédio onde ele morava. Lennon não sabia, mas seu arquivo no FBI crescia cada vez mais. Espiões eram infiltrados entre seus amigos e suas músicas eram examinadas na tentativa de encontrar algum sentido oculto. 1972. Mais um ano de eleições chega e agora John Lennon já era considerado um dos principais inimigos do presidente Nixon, e suas aparições e entrevistas em programas de TV começaram a ser gravadas pelo FBI, com o intuito de monitorar seus comentários contra o presidente. Em fevereiro de 1972, o governo americano começa a considerar a hipótese de deportar Lennon usando como argumento o fato do mesmo não ser um cidadão americano e já possuir uma prisão por drogas. Àquela altura, o americano médio já não confiava em John Lennon e suas declarações sobre Cristo e sua antiga prisão por drogas faziam com que a elite pressionasse cada vez mais o governo americano a deportar o músico. Março de 1972. O Serviço de Imigração manda uma ordem de deportação para John Lennon e Yoko Ono. Logo após o ocorrido, muitas celebridades saíram em defesa de John e Yoko, e depois de uma longa batalha judicial, em 1976, Lennon consegue o direito de permanecer nos Estados Unidos. Durante o meio tempo em que John recebeu a ordem de deportação em 1972 e sua vitória com a obtenção do Green Card em 1976, a vigilância secreta do FBI continuou, sendo encerrada apenas no final da década de 70, com o fechamento do arquivo de John e a conclusão de seu afastamento do ativismo e seu desligamento com os radicais. Dezembro de 1980. Após o fechamento das investigações do FBI e após conseguir a sua permanência nos Estados Unidos, John Lennon é morto a tiros em frente de sua casa em Manhattan. O assassino era Mark David Chapman, um fã de Lennon que havia pegado um autógrafo com o músico horas antes naquele mesmo dia. Para a mídia e a grande maioria das pessoas, Chapman não passava de um psicopata, um caso clássico de um fã lunático e obcecado, capaz de qualquer coisa para estabelecer sua relação doentia com seu ídolo. Mas para algumas pessoas, o assassino de Lennon era na verdade um agente do FBI ou da CIA que sabia exatamente o que estava fazendo. Afinal, devido a todo o histórico de John com o ativismo radical e sua permanência definitiva nos Estados Unidos, o ex-Beatle poderia trazer sérios problemas políticos no futuro, e sem o recurso da deportação, o governo não teria mais meios de calar o músico, que com toda a sua fama e carisma servindo como palanque para ideias revolucionárias, poderia se tornar uma enorme ameaça. Mas afinal, quem matou John Lennon? A CIA? O FBI a mando do governo? Ou um fã obcecado? Talvez nós nunca teremos a resposta exata para essa pergunta, mas talvez, e só talvez, as evidências falem por si só, e a resposta esteja diante dos nossos olhos.